E aí, gente, tudo certo? Eu não sei se isso aqui vai virar um vídeo separado ou vai virar parte de um vlog que eu vou fazer. Só que eu tava querendo conversar com vocês há um tempo. Acho que no caso isso é uma conversa que tá na minha cabeça há muito tempo e eu de alguma forma eu queria externalizar. Porque eu acho que passa por muitas das coisas que eu vi nos últimos anos. Uma forma de eu entender isso tudo, expor também. E às vezes ajudar alguém que tá precisando ouvir isso tudo que eu tô falando. Ultimamente eu tava conversando com uma amiga no Instagram e tava tendo uma conversa bem legal. A gente tava falando sobre meio que destino, sobre carreira, sobre desenvolvimento. Estranho você perceber como as coisas vão funcionando e às vezes dando errado também, e eu não sei quando as coisas começam a dar errado e quando as coisas começam a dar certo, mas eu acho que é muito sobre olhar o momento que você tá. Quando eu comecei a produzir conteúdo de moda, acho que foi em 2024, acho que até um pouquinho antes, eu já tinha me interessado por moda de certa forma, começava a pesquisar sobre, a produzir certos conteúdos, achava aquilo muito legal. Tava num momento que eu acho que se não um dos piores da minha vida, porque mesmo eu trabalhando numa empresa, ganhando bem, estando em situações de vida que eram muito interessantes, que eram estáveis, de certa forma eu tava me sentindo muito estressado, cansado, não sentia que nada dava certo. Eu comecei, de certa forma, a pegar esse dinheiro, tudo que eu podia investir, nesse meu lado de criação de conteúdo, porque eu acho que era onde eu encontrei uma paz, tá ligado? Naquele momento ali, eu acho que foi o primeiro grande estalo da minha vida de falar assim, a produção de conteúdo tá virando uma coisa que eu quero investir, não sei se vai ser renda principal, mas vai ser uma parte de mim que eu preciso nutrir e levar um investimento maior para ver até onde eu posso ir. Tudo que eu tinha naquela época, eu acho que uns 3 meses depois eu perdi, tudo saiu. Eu acho que uns dias depois de eu ter sido demitido, de ter acabado com certas coisas, eu recebi uma mensagem de uma marca que eu tinha criado uma construção muito legal, me dando a oportunidade de fazer um trabalho pago, um vídeo para anúncio de um produto novo deles, e eu olhei para aquilo ali e eu percebi que, meu Deus, tem como, existe um mundo. E de certa forma eu não esperava isso. Eu tava acho que no fundo do poço, eu até fazia psicólogo na época, eu tenho que voltar, faça um psicólogo. Eu sentia que eu tava acho que num dos piores momentos da minha vida, assim, porque eu não tinha perspectiva nenhuma de futuro, eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que fazer. E eu acho que principalmente nesse mercado a gente consegue ver o que você está fazendo agora, só que eu não conseguia me imaginar daqui a 5, 10 anos. E isso me deixava muito angustiado, porque eu gosto de pensar no investimento a longo prazo, na longevidade das coisas. E naquela época eu acho que tudo que eu precisava buscar era estabilidade. Eu acho que foi um dos maiores erros da minha vida. Isso me deixou muito mais estressado, porque eu tava me estressando com uma versão de mim que ainda não existe, de 5, 10 anos, e eu tava deixando de olhar para agora. E eu acho que aquela oportunidade de publicidade me fez olhar para agora, e eu comecei a fazer aqueles trabalhinhos, comecei a completar a renda, o dinheiro da rescisão conseguiu ajudar muito. Quando eu fui ver, eu comprei um tempo absurdo da minha vida, produzindo conteúdo, conhecendo pessoas, participando de eventos. Foi muito louco entender que aquele Bernardo que estava completamente destruído mentalmente encontrou um caminho sozinho e de uma forma muito legal, porque eu não imaginava, se perguntar atualmente tudo que eu tô fazendo, tudo que eu já fiz e tudo que eu consigo ver agora, eu vou continuar a falar, mas pra mim a grande mensagem que até começou por causa da mensagem que eu tive com essa amiga é que quando as coisas dão certo, parece que tudo de bom te encontra. E é muito louco perceber isso. Eu sinto que eu tô no caminho certo. E de certa forma, coisas que eram da minha pior parte, que na verdade eu tava num momento ruim, voltaram pra mim de uma forma tão mais sutil, melhor, mais doce, que eu falo que isso continua fazendo parte de mim. Eu trabalhava numa empresa de comunicação e eu era um designer. E não era aquele tipo de designer que era, nossa, criatividade. Não, era quase um operário de ter que fazer coisas manuais, trabalhos mais práticos para poder ajudar a pessoa que não sabia mexer naquilo. E era uma coisa quase meio fordista, meio industrial. E naquele período eu tinha perdido o meu interesse por design, o que era para ser algo muito mágico, criativo, experimental da minha parte, e isso tinha ido embora, porque eu não sabia mesmo o que fazer, tá ligado? Preferi descartar aquilo na época e focar em edição de vídeo, criar roteiros, que era uma coisa que fazia parte de mim, que eu tava desenvolvendo há muito tempo, e eu simplesmente falei, eu vou tentar descobrir um lado novo. Durante toda essa produção de conteúdo, eu comecei a ver que eu precisava daquele lado que eu tinha abandonado. Engraçado, parecia um trauma. Eu realmente não tinha capacidade nenhuma de pegar o meu programa, editar as paradas e usar isso pra mim. Eu só fui começar a fazer isso nos últimos 6 meses de trabalho, assim, pra poder fazer coisas temáticas mais interessantes. 6 meses não, 1 ano, mas só na metade do caminho. E isso agora foi muito legal, porque eu tô percebendo que eu precisava disso, como se eu estivesse me reencontrando. Então por isso que essa frase, eu acho que até vai ser a frase do vídeo, é importante pra mim, porque eu sinto que eu tô muito no caminho certo. Cada vez mais coisas que eu precisava que fizessem parte de mim estão reencontrando. Você começa a perceber, eu até tive outro episódio, eu acho que foi em agosto, setembro do ano passado, de 2025, que eu fui
tentar fazer um trabalho com uma empresa que era do setor de moda. Então, tipo, na minha cabeça era, pô, eu vou ter estabilidade, eu vou estar dentro de um setor que eu gosto muito, eu vou estar mostrando a oportunidade de fazer o que é meu, de criação, de criatividade, vender para uma empresa. Esse foi o outro grande problema, que eu comecei a, tipo, ter que doar, vender o meu tempo de uma forma muito mais pesada e isso não me fez bem. E eu tive que tomar uma atitude muito corajosa na época eu tive que me demitir da empresa, tipo, em menos de um mês e meio. Eu me envergonho totalmente disso, mas era a única forma de eu proteger minha mentalidade, porque eu sentia que eu ia explodir, porque não estava fazendo bem, porque eu percebi que nem que as pessoas estavam comprando aquilo que eu fazia. Eu estava tendo que vender para ter o mínimo da minha vivência, da minha sobrevivência, assim, de renda. Eu preferi pular fora antes que aquilo ali destruísse a minha cabeça. E nesse processo, aí vamos falar assim, se a frase principal é essa da mensagem, naquele momento eu achei que eu estava indo no caminho certo e eu errei. Tudo que era bom meu parecia que estava se desvaindo, eu estava perdendo oportunidades, eu estava deixando de gostar de editar, de criar, de fazer essas partes mais de design também. E quando eu percebi que eu estava tendo toda essa desconexão comigo, fazendo uma entrega mais medíocre, tendo crise de ansiedade, e tive que dar a resposta final de entender que eu vou pular fora. Eu preciso pular fora porque senão eu vou surtar, eu vou perder tudo, tentando ter uma coisa que não era pra ser, que é estabilidade. Eu acho que eu tenho 25 anos. Eu não sei por que eu procuro urgentemente ter uma vida estável. Eu acho que esse era meu momento de vida para poder explorar coisas novas e apostar, arriscar. Então essa ideia de ficar um mês e meio numa empresa e entender que aquilo ali não era o meu lugar, eu acho que foi uma das maiores apostas que eu fiz, porque eu ia ter que voltar para estaca zero, de ter que procurar trabalho, de ter que complementar minha renda e de não ter capacidade de investir nas coisas que eu podia fazer. No mês seguinte, não diria nem no mês seguinte, 2 semanas depois, surgiu a oportunidade de um trabalho de styling, que era um ramo que eu nunca tinha trabalhado diretamente, e eu fiz um trabalho muito legal, que eu nem imaginava que eu ia conseguir fazer. Então, tipo, quando eu voltei atrás e comecei a seguir o meu caminho de novo, as coisas se encontraram comigo. E isso é muito louco, porque parece que são os sinais que a vida dá. Eu não sei se é destino, eu não sei se é porque eu me encontro mentalmente melhor nos momentos que eu tô, isso me possibilita novas oportunidades. Eu encontrei uma nova versão de mim que pode trabalhar com moda, não só com criação de visual, com edição de vídeo, mas também dentro de um set, pensando em ideias, conseguindo passar por momentos de pressão sem se sentir exausto, sem se sentir cansado. E isso foi a primeira visão ali de que eu tinha ficado fazendo trampos assim diferentes na época dessa empresa no meio do ano, que eu não tinha, mentalmente eu estava exausto, eu não conseguia fazer, tipo, de ficar 6 horas num evento fazendo captação, e nesse dia, nesse trabalho que eu fiz de styling, eu devo ter ficado umas 12 horas trabalhando em 2 dias seguidos. Exaustivo? Sim, mas eu acho que eu nunca tinha me sentido tão feliz fazendo um trabalho naquela época. Eu tô muito feliz, porque eu acho que aquela atitude de ter pulado fora, acho que um dos maiores atos de alto amor que eu tive na minha vida, porque eu entendi o meu limite e de certa forma eu me pus no lugar de novo, eu me redirecionei, eu voltei pro caminho. Se eu for olhar agora, eu consegui fazer muitos mais trabalhos interessantes, consegui alcançar uma coisa que eu tava buscando há muito tempo, que era relevância dentro de um espaço, de conseguir estar num lugar e eu acho que se reconhecer e ser reconhecido, porque em certos momentos você acaba se desmerecendo, você acaba não gostando do que você faz, e mesmo que eu não goste tanto das coisas que eu devo ter feito um mês atrás, na verdade, coisas diferentes. É porque eu sinto que eu poderia estar fazendo melhor, não porque eu desgosto daquela versão de mim. E eu não sei se essa conversa tá levando pra um rumo muito aleatório, mas eu acho que é muito um desabafo acho que é até uma mensagem. Eu acho que alguém, de certa forma, vai se sentir tocado. Eu espero que sim. Se não se sentir à vontade, é só um desabafo de uma pessoa maluca. É isso, gente. Eu acho que a mensagem principal é: quando você tá no caminho certo, as coisas se encontram, as coisas boas se encontram. Eu espero que vocês entendam um pouco disso, de entender que atitudes arriscadas são necessárias para você entrar num novo momento de vida. Mesmo que você consiga ter uma rede de apoio, que você consiga ter pessoas que te olhem ali, às vezes nem todo mundo vai te apoiar. Às vezes as pessoas não têm ideia do que você tá fazendo. Tem pessoas que realmente não vão ter obrigação nenhuma de te ajudar assim, e vão ter pessoas que vão te ajudar mesmo sem entender. Eu acho que você tem que estar ao redor de pessoas que, de certa forma, ou não vão te atrapalhar, ou vão te apoiar. E eu tive diversos amigos que me ajudaram muito, familiares também, todos me ajudaram com investimento, com apoio mental. Eu falei essa frase, eu nem pensei em fazer nada falando sobre isso, mas quando essa frase saiu conversando com essa amiga, eu falei: eu preciso fazer um vídeo, entender que esses momentos da vida que eu passei são todos necessários para chegar onde é que eu tô. E atualmente é muito legal, pequenas conquistas eu acho que eu vou falar. Eu consegui fazer investimentos de comprar o meu primeiro Mac, eu nunca tive um Mac, e isso tá me ajudando muito a poder fazer trabalho em outros lugares, estar em qualquer lugar do mundo, que era uma coisa que eu já queria fazer, e ter uma máquina que suportasse todo o meu core de edição de vídeo, manipulação de imagens, de trabalho corporativo, que agora eu também tô trabalhando numa empresa de influenciadores. Isso também é outra
história. Então, tipo, no mesmo lugar que eu posso estar em qualquer lugar do mundo, essa oportunidade de empresa de influenciadores está me fazendo poder ir para São Paulo qualquer hora. Ou seja, eu posso estar em São Paulo, eu vou estar trabalhando, conseguindo fazer um trabalho não só como influenciador, mas para os influenciadores que eu atendo. Cara, é muito louco pensar nisso. Então, porque realmente, tipo, esse trabalho não é cansativo, eu gosto muito, tô aprendendo muitas coisas, então tudo tá me levando a profissionalizar, a me tornar uma versão melhor de mim. Principalmente as pessoas estão olhando isso e estão reconhecendo. Então, recentemente também, ontem até, eu fiz meu segundo set de filmagem de o Welcome Rio fez uma coleção de inverno. E o dono me chamou para fazer o backstage, fazer um material de rede social com foco de funil de vendas, que é uma parada bem legal que você precisa fazer para as pessoas verem um pouco mais do corre por trás das câmeras. E tava eu lá, fazendo o set com a marca que eu criei uma relação desde 2024. E agora, acho que 2 anos e meio depois, eu tô fazendo trabalho com eles. Eles olharam para tudo isso que eu construí e, de certa forma, a relação que eu criei com eles foi muito legal. São pequenas coisas que vão construindo essa relevância, que estão construindo essa minha visão de mundo, que eu tô muito feliz de ter feito. Para finalizar, eu sei que sou um criador pequeno. Eu recentemente, acho que faz uns 3, 4 dias atrás, eu cheguei nos 5.000 seguidores e vamos comemorar. Isso agora me botou na faixa de nano-influenciadores, que é a primeira faixa de influenciadores que as empresas no geral trabalham. E mesmo que seja na base da base, isso já me bota num patamar diferente, de poder trabalhar como influência de forma um pouco mais incisiva, mas eu sempre continuei criando conteúdo relevante. Eu acho que meu foco sempre foi ser relevante, criar paradas que ajudem as pessoas. Eu não preciso pisar na cabeça de ninguém, não preciso hatear nenhum grupo social, nenhuma subcultura para poder falar do que eu gosto, porque eu gosto muito de falar de moda e, de certa forma, eu vou sempre estar ajudando alguém. Nas redes sociais você acaba criando conteúdo diferente, e recentemente eu apareci num post do perfil Creators do Meta. É um canal do Instagram que fala sobre criação de conteúdo, sobre tendências, sobre edição de vídeo. E lá no meu carrossel, tem um dos meus carrosséis que eu fiz com uns modelos lá de tendência, eles pediram para eu postar, e eu fiquei, gente, tipo, eu sou um cara que tem 5.000 seguidores, eu sei que isso pode ser muito para alguns, mas eu acho que para influência é quase nada. Tô fazendo conteúdos legais, conteúdos que estão sendo vistos pelas pessoas certas. Então, gente, eu vou tentar fazer mais coisas durante essa semana, porque eu acho que vão rolar mais paradinhas. Obrigado por terem me ouvido esse tempo todo. Eu não sei se vai ficar uma conversa legal. Eu vi alguns seguidores meus perguntando se eu poderia falar mais nos vídeos, e eu acho que essa é a primeira vez que eu converso muito tempo com vocês. Por favor, ouçam tudo, se puder, conversem comigo, deixem aí nos comentários, manda para algum amigo, comenta, curte, porque eu espero que esse vlog tenha umas coisas. Eu vou tentar mostrar um pouco mais do meu trabalho como comercial e atendimento de influenciadores. E é isso, gente. Um beijo e sigam no caminho certo.